E bom, continuando aqui, né, a criação de sistema de clínica, eu já deixei aberto ali no VS Code. Eu vou voltar aqui a mexer agora no front-end. E let's go, né? Deixa eu fechar isso aqui. Acabei de abrir aqui o VS. Bom, eu aqui em Public, em Assets, eu coloquei uma logo aqui, ó. Tá aqui, ó, logo PNG. Só para demonstrar. Eu vou dar um npm start já na aplicação. Tá aqui, npm start. Abriu o sistema aqui. Eu vou para a página de login, então vou colocar aqui, ó, barra login. Beleza, estava assim a página de login, né? Eu vou colocar a imagem aqui, ó, no lugar da logo aqui, ó. Devia ter pesquisado imagem de fundo, acabei esquecendo. Mas beleza, vou vir aqui, ó, em CRC, app, pages, login, login tsx. Pronto, aqui tá o espaço da logo, né? Eu vou tirar isso aqui e vou colocar um img. Aí aqui em CRC, já tá apontando pro public, né? No React, quando você coloca uma imagem CRC, ela automaticamente já aponta aqui pro public. Então vou colocar aqui, ó, assets barra img barra logo.png. Aqui texto alternativo eu posso deixar logo mesmo. Vou colocar um width de 250, eu acho. E um height de 200. Deixa eu ver como é que tá agora. Ficou muito grande, velho. Eu fiz também com a resolução errada, era pra ter feito menor. Aí fica esse distanciamento aqui, ó. Deixa eu colocar o rate menor então. Deixa eu colocar o rate de. Beleza, acho que essa tá bom. Eu deixei o rate de 170 e o width de 200. E eu quero mexer em outra coisa que eu vi uma tela de login não sei aonde, mas ela tinha tipo umas bordas aqui nessa região aqui de formulário. Então eu vou colocar umas bordas aí da mesma cor aqui, ó. Com esse verde aqui nas bordas aqui. Então é aqui, ó, login paper, vírgula, borda. Eu vou colocar uma borda de 2px, tipo sólido. E a cor, deixa eu pegar aqui a cor. A cor tá no tema. Main aqui, ó. Deixa eu ver como ficou. Eu achei que assim ficou melhor. E outra coisa, quando eu iniciei aqui o front-end, eu instalei o Types, deixa eu ver aqui para cá pro JSON. Aqui eu percebi uma coisa quando eu tava ali nas dependências. Esse Types de React Hot DOM, ele tá na versão 5. Então, ou seja, ele tá pro React DOM 5. E o que a gente usa é React DOM 6. Aqui, ó. O que a gente usa é a versão 6.23.1. Então, eu pesquisei e o React Hot DOM, ele não precisa instalar o Types. Então, isso aqui, ó, pode ser deletado. Não, eu vou dar um install, acho que é melhor. Daqui, ó, npm install, né? Arroba types barra react alter DOM. Aí tá desinstalando. Aí desinstalou. É porque agora não tava dando nenhum problema, mas possa ser que dê problema meio que aqui no VS Code. Por exemplo, aqui poderia apontar que tá tendo algum erro nas rotas aqui, ó, rota provider, sendo que não tá dando erro. Então isso aí é só para garantir. Deixa eu startar de novo a aplicação. Vamos ver se as rotas estão funcionando. Coloca aqui, ó, barra login. Aí tudo ok. Beleza, outra coisa, eu vou abrir aqui o back-end no VS Code. Deixa eu ver aqui em pastas, voltar aí back-end. Aí, eu não vou mexer no back-end hoje, mas vendo no último vídeo eu vi aqui, ó, aqui na Midware, a verificação, eu coloquei aqui, ó, usuário não autorizado, beleza. Quando chegou aqui, ó, usuário não autorizado com L, velho. Deu uma vergonha ali isso aqui. Colocar o e pronto, só isso mesmo. Salvar aqui, Ctrl S, fechar. Pronto, a aplicação tá aí, vou voltar aqui para a parte do front-end. E bom, agora eu vou ter que criar um contexto. O que é esse contexto? Basicamente são variáveis que podem ser usadas por toda a aplicação. No caso, o nome de usuário é usado por toda a aplicação. Se o usuário está logado, é usado por toda a aplicação. Então hoje eu vou criar isso. Aqui no app eu vou criar uma pastinha aqui com o nome. Vou criar uma pastinha com o nome shared, que é arquivos que podem ser compartilhados.
Eu já vou deixar uma pastinha aqui de componente, que provavelmente vai ter algum componente que vai ser, que eu vou colocar aqui, que vai ser compartilhado em todas as telas, mas não hoje. Mas eu já vou deixar aí criada componentes. E agora eu vou criar uma pastinha de contexto. Beleza. Aí aqui dá para ser criado vários contextos. Dá para criar contexto de usuário, contexto de, sei lá, contexto de médicos, mas eu não gosto de criar tantos contextos, eu gosto só de criar um. Mas se precisar, eu posso até criar mais. Então eu vou criar aqui um app contexto, que vai ser um contexto geral. Ponto vai ser um componente, então é tsx. Pronto. Aí aqui no contexto eu vou criar uma variável chamada app context. E essa variável vai receber um create context. Pegou um create context do VM, não é isso aqui que a gente quer o create context do React. Aqui ó, React, beleza. Aí aqui nesse create context a gente vai passar um objeto. E agora a gente vai criar as tipagens para esse objeto. O contexto é muito importante criar as tipagens aqui do React, mais do que qualquer outro componente. Então vamos criar aqui as tipagens. No caso eu vou criar aqui ó, um type app const data. Vai aqui. E aqui dentro eu vou colocar meio que as variáveis que eu quero que seja compartilhada por toda a aplicação. No caso eu vou querer compartilhar por toda a aplicação os dados do usuário. Então vou escrever aqui ó, usuário. Que no caso vai ser os dados que vai retornar lá do back-end. Eu deveria ter deixado aberto o back-end na real. Porque esse usuário aqui vai receber um tipo usuário. Esse tipo usuário não existe, então a gente vai ter que criar esse tipo usuário. Vou colocar aqui ó. Type usuário. Esse tipo usuário, e esse usuário vai ser os dados que a gente vai receber do back-end. Então deixa eu abrir aqui ó, a pastinha. Já está no back-end, deixa eu abrir aqui. No caso, os dados que vêm de services, usuário services. Aqui, logar usuário. Aqui, mostra esses dados aqui, ó. Aqui, esses dados aqui, ó. Eu tinha visto os dados do token. Esses dados aqui, ó, do return. Então, deixa eu pegar aqui. Um dado que eu acho importante passar aqui também é o ID do tipo do usuário. Então, deixa eu criar aqui, ó. ID, tipo, usuário. E achava que eu não ia mexer no back-end. E tá piado. Aqui, ID tipo usuário. É outro dado que eu acho importante aqui. Então a gente vai pegar esses três dados aqui, ó. Dá Ctrl C. Vou deixar aberto já o back-end. Vai que eu queira pegar outra coisa lá. Beleza, a gente vai retornar o usuário vai ter esses dados aqui dentro dele. Esse nome usuário vai ser tipo string. Nome completo também tipo string. O ID tipo usuário vai ser um number. E o token também vai ser tipo string. Então, eu criei o tipo usuário. Beleza. Só que esse usuário pode estar aqui, ou então, caso não tiver logado na aplicação, não vai ter nenhum usuário. Então ele vai ser ou usuário, ou então ele vai ser tipo indefinido. Ou então null, pode ser null também. Mas eu vou deixar indefinido aí mesmo. Além disso, eu vou querer saber se o usuário foi logado. Então aqui, ó, vou colocar aqui, ó, logado. Esse logado vai receber um boolean. Se tiver logado, vai ser como true. Se não tiver logado, vai ser como false. Além disso, é interessante colocar aqui no contexto as funções de logar e deslogar. Então, vou colocar aqui, ó, logar. Esse também pode ser usado durante toda a aplicação. Então, aqui, logar vai ser uma função. E eu vou fazer o seguinte, eu vou botar ela para retornar uma promessa. Poderia ser retorno vazio também. Mas eu vou colocar aqui, ó, uma promessa. E essa promessa vai ser do tipo string. Ou então não vai retornar nada, vai ser do tipo null. Porque aí, caso eu retornar um string, eu vou colocar para retornar uma mensagem de erro, por exemplo, o usuário deu falha ao logar. E caso não ter retornar nenhuma mensagem de erro, eu vou colocar para retornar null. Aí lá na tela do login vai entender que não tem mensagem de erro e vai passar o login. E também vou criar a função de deslogar. Isso aqui também é usado geralmente aqui no contexto. No caso, essa função de deslogar vai retornar void, não vai retornar nada. Só vai deslogar e já era. E vai redirecionar o usuário. Basicamente é isso que é comum ser usado no contexto. Geralmente é criado um contexto do usuário, mas é que eu prefiro criar um contexto mais geral assim mesmo. Mas eu acho que vai ser só isso que vai ser usado ao decorrer da aplicação. Em relação ao contexto, são só essas variáveis. Qualquer coisa eu posso colocar outra. Depois, coloquei string aqui como
como maiúsculo, eu acho que é minúsculo, na real. Beleza, agora a gente vai tipar aqui ó, create context, recebe um objeto, e a gente vai tipar ele aqui, ó. Vai ser, aliás, dois pontos, vai ser tipo app, vamos tipar aqui esse objeto aqui, ó, app, aqui, app context data, que é esse tipo aqui que a gente criou. Beleza, tá aí criado o contexto e as variáveis que a gente vai usar aqui. Agora a gente vai ter que criar um provider, porque o contexto ele é criado através de um provider que fica ao redor de toda a aplicação. Tudo que é provider, porque coloca aqui, ó, index, cadê? Aqui, ó, coloca aqui, a gente vai colocar o app provider aqui, ó, ao redor dessa aplicação. Então vamos criar aqui, ó, export, const, app. Beleza, a gente criou aqui basicamente um componente aqui do React. Lembrando, quando é componente do React, tem que colocar aqui, ó, a primeira letra da função maiúscula. Esse componente aqui o app provider vai receber um children. Esse children a gente pode colocar como tipo n, aqui, ó. Ou então, para ficar melhor, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode criar outro type, já que a gente já criou dois types aqui, vamos criar mais um. Type app provider. E esse app provider vai ser um children, aqui, receber um children. Esse children aqui vai ser um tipo React Node, que basicamente é os elementos do React. Pronto, só isso aqui. Esse React Node ele vem aqui, ó, só ver a importação, ele vem aqui do React. Em vez de colocar N aqui, a gente coloca app provider. Agora aqui no retorno, a gente vai colocar um componente aqui que vai ser o app contest ponto provider e fecha o componente aqui, ó. E esse componente vai passar o children. Então vamos colocar aqui, ó, children. Beleza, agora aqui no provider, dentro do componente, a gente vai passar os valores que vão ser passados para a aplicação. Então a gente vai colocar aqui, ó, valor e duas chaves aqui, e aqui a gente vai passar os valores que vão ser passados. No caso, vão ser esses valores aqui, ó. Aqui, pp context data. Bom, o primeiro valor que a gente vai passar é o usuário, então a gente vai criar aqui dentro do componente return. A gente vai criar uma constante chamada usuário. A gente pode colocar aqui, ó, set usuário, e quando a gente logar, a gente vai usar essa funçãozinha aqui, ó, de set usuário. Beleza, vai ser um use state. Beleza, eu criei aqui no lugar errado. Deixa eu dar um Ctrl X aqui. Coloquei no return sem querer. Dá uma linha aqui, ó. Pronto, agora sim. E beleza, já que a gente criou o tipo usuário, então a gente vai colocar aqui a tipagem desse usuário como aqui, ó, type usuário. Então a gente coloca aqui, ó, type usuário. Porque aí no front-end a gente pode colocar usuário, ponto, e vai vir os dados desse tipo aqui, ó. No caso, esses dados aqui, ó. E teve gol de alguém aqui na Eurocopa, deixa eu dar uma zoiada. Aí, votei. Ninguém se interessa por isso, mas já tá ganhando de 1 a 0. Tava dando umas olhadas ali no gol. Tem que gostar muito de codar, velho, pra ficar codando aqui na hora do jogo. Mas beleza. Tá, a gente criou o usuário aqui. Tipo usuário. Vou colocar aqui pra começar com vazio mesmo. Agora vai ter uma constante para o usuário logado aqui. No caso é essa aqui, ó, logado. A gente vai vir aqui. Const logado. Na verdade a gente não vai usar os state, a gente vai criar uma constante normal mesmo, chamada logado. E ela vai receber esse usuário aqui. No caso, se o usuário tiver dados, então a gente vai. Beleza. Caso o usuário existir dados nele, né? Esse usuário vai vir aqui como true. Caso não existir, vai vir como falso, né? E um jeito de fazer isso é só transformar em boolean. Boolean usuário. Se esse usuário estiver logado, aí vai transformar num boolean, aí vai vir com verdadeiro. Se não tiver nada dentro do usuário, o boolean vai ser falso, né? Não vai ter nada aqui, então vai ser falso, então vai vir logado como falso. Tranquilo. Agora a gente pode criar aqui a função de logar. Const logar. Como é o contexto, eu não preciso usar aquele padrão de colocar handler. Vou colocar só logar mesmo. Beleza. O logar aqui a gente vai colocar aqui, ó, que ele vai receber um e-mail. Tipo string. E a senha também vai ser tipo string. Beleza, deixa eu só colocar aqui, ó, esqueci desse nada igual.
E eu vou colocar por enquanto um alerta. E no próximo vídeo eu vou fazer a configuração de dados, então a gente não vai conectar agora. E vamos colocar aqui, ó. Chamou a função logar. Aí beleza, a gente colocou que esse logar aqui precisa ter um retorno, no caso string ou null. Eu vou deixar retorno como null por enquanto. Deixa assim ó, como null. E agora a função de deslogar. Só um detalhe. Aqui logar, a gente colocou que é uma promise. Já que é uma promise, então essa função aqui de logar vai ter que ter um async. Para ser uma função assíncrona, né? Agora vamos criar outra função aqui, ó. Que vai ser a função de deslogar. E a função de deslogar não recebe nada e também não retorna nada, né? Então vamos deixar assim. Agora aqui no provider, eu vou colocar aqui esses valores aqui, ó. No caso aqui, ó. Que vai ser usado ao redor da aplicação. No caso, usuário, logado, logar e deslogar. Beleza, caso não passar nenhum deles, ó, dá esse erro aqui, ó. Aqui dá esse erro aqui porque justamente a gente tipou o contexto aqui, ó. O contexto é tipado, então é obrigatório passar isso aqui, ó. Beleza, deixa eu voltar aqui, ó. Deslogar. Beleza, agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no componente principal, né, no index.tsx. E aqui a gente vai importar o provider, no caso o app provider. Então vamos colocar aqui, ó, import app provider. Espaço aqui, app provider. No caso a gente vai colocar ele ao redor da aplicação, né? Então deixa eu dar um Ctrl X aqui nesse fechamento aqui, deixa aqui. Aqui, ó, Ctrl V. E eu vou dar uma indentada aqui, ó, dar um espaço aqui. Pronto, beleza. É por isso que eu não gosto de criar muito provider, porque fica muito grande aqui. Por exemplo, se eu criasse um provider só para usuário, um provider só para médico, por exemplo, aí, pô, ia ficar enorme, ia ficar assim, ó. Ia ficar desse tamanho aqui. Deixa eu apagar aqui. Tem até um jeito de diminuir isso, que é colocando isso aqui ao redor de um for each. Mas acho que assim tá bom, velho. Não tá pequeno, mas eu acho que tá ok. Beleza, agora a gente vai vir aqui ó, no componente de login. Aí eu já vou deixar aqui usado o contexto aqui, em vez de chamar isso aqui, ó, esse alert. Tá vendo que esse alert tá recebendo e-mail a senha, só para lembrar. Então eu vou apagar isso aqui. E eu vou passar aquele alert, que aquele alert lá tá aqui, ó. Aquele alert tá aqui como, aqui ó, chamou a função de logar, beleza. Só para lembrar o que tem escrito. E aqui eu vou criar uma constante, né? Eu vou pegar a função de logar, aqui ó, tá um objeto logar. E aqui eu vou usar o contexto, no caso aqui ó, use context do React, né? Portado aqui ó. Aqui use context. É um hook estilo use state. É padrão, todo hook começa com use. E agora eu tenho que importar o provide, no caso app provide não, foi mal, o contexto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui o export no app context. Export app context. Pronto, agora no use context a gente coloca aqui ó, o app context. Beleza, agora aqui ó, em handler logar, eu posso chamar a função de logar. Posso colocar aqui ó, um async também. E dar um await. No caso da função de logar, como tá vindo no submit, a gente pode fazer o seguinte. Aí eu vou colocar aqui ó, na function para receber um erro. Porque como aqui é um componente de formulário, aí pode dar erro, pode recarregar a página. Na real, vai recarregar a página, né? Porque vai fazer a função aqui, ó. Vai fazer essa await aqui e vai recarregar a página. Então a gente coloca um e prevent default. e.prevent.default. Beleza, e esse aqui que vem de evento, né? A gente vai tipar ele aqui, ó. A gente vai colocar form. Aqui, form event. Não tem o prevent default. Deixa eu ver. É que é junto, verdade. Prevent default. Beleza, e é uma função também isso aqui, né? Beleza, agora eu tô chamando aqui a função de logar, né? Aí ela pede e-mail e a senha. Então vou colocar aqui, ó. E-mail e senha.
Que no caso são esses e-mails aqui, ó, dos state que tá ligado com os inputs. E beleza, agora pra garantir eu vou fazer um test drive, né? Aí tá aqui, ó. Se der certo, quando eu clicar lá, vai estar chamando a opção de logar. Teste. Escrever teste, escrevi tudo errado. Teste. São 2, 3. Ah, é. Tá type make, né? Coloca aqui o arroba. Aqui, chama a opção de logar. Eu posso colocar pra ver o e-mail assim também, como tava anteriormente. Deixa eu apagar esse alerta aqui. Aí, e-mail mais senha. Pronto, teste. Aqui, e-mail mais senha. Se eu não tivesse colocado aquele para default, quando eu clicasse aqui no OK, é isso aqui, creio eu que ia recarregar. Deixa eu ver se é. Login aqui. Private default, deixa eu comentar aqui. Pronto, teste, a senha tá mesmo. Deixa eu entrar. Aí, creio eu que recarrega. É, recarrega e sai as variáveis, né? Só uma coisa que antes de ir, eu coloquei, tô dando esse aviso aqui no terminal do app provider, porque eu tô usando duas vezes, agora que eu vi. É porque aqui ó, em type eu criei o tipo do app provider com o nome app provider. Então aqui eu vou renomear só, vou colocar, sei lá, app provider data. E aqui eu também vou colocar app provider data. Aí, olha aqui, saiu aquele aviso lá do terminal. Tá com esse aviso aqui do site do usuário, mas porque eu não tô usando aqui, ó, o site do usuário. Eu vou usar no próximo vídeo aqui na opção de logar. E é isso. E até o próximo vídeo.